A CPI da Saúde continua provocando polêmica aqui em Porto Alegre. O pedido de abertura da comissão já tem as 12 assinaturas necessárias, o que não garante que ela vai acontecer. Mesmo com as 12 assinaturas necessárias, a CPI da Saúde, proposta desde 2010, corre o risco de não sair do papel. A maioria dos vereadores de Porto Alegre entende que as assinaturas de 2 parlamentares, que hoje são deputados estaduais, não têm validade. A questão da presencialidade é fundamental, né, para a validade dos atos produzidos pelo vereador. A 12ª assinatura também gera polêmica. O vereador Elias Vidal, do PPS, contrariou a orientação do partido ao apoiar a CPI e agora pode perder o cargo. A assinatura assinada no exercício do mandato, ela tem validade absoluta. Por causa de toda a polêmica, o presidente da Câmara, vereador Mauro Zacher, encaminhou o pedido de instalação da CPI da Saúde para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Mas os integrantes só devem ter uma posição sobre o assunto na próxima semana. Numa reunião da comissão, o vereador que propôs a CPI defendeu a investigação de um suposto desvio de 15 milhões de reais no programa Saúde da Família na capital, que pode estar ligado ao assassinato do ex-secretário Eliseu Santos. Sobre este assunto, vamos conversar agora com o vereador Pedro Ruas, que há 2 anos tenta instalar a CPI da Saúde como proponente e presidente da comissão, mas sem sucesso. Vereador, bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos telespectadores. É um momento bem delicado esse nosso mesmo. Bastante, né? Até porque faz 2 anos. É importante a gente relembrar que a ideia da criação da CPI foi antes da morte do então vice-prefeito e secretário da Saúde, Eliseu Santos, né, vereador? É verdade, porque as denúncias do Ministério Público Federal, elas ocorreram em 2009 e elas são relativas, referentes ao período compreendido entre 2007 e 2009, onde houve fraudes gigantescas no Programa de Saúde da Família, que trata justamente, André, do acesso à saúde e medicina das pessoas mais pobres de Porto Alegre. Que é o Programa de Saúde da Família. Exatamente. E eu fiz o pedido de CPI em janeiro de 2010. A morte, o homicídio do secretário ocorreu em fevereiro de 2010. Quer dizer, um mês antes. Eu fiz 21 de janeiro a 26 de fevereiro. Não, muito bem. Cerca de um mês. Agora, vereador, o que é importante a gente deixar claro, o senhor fala em desvio de grandes recursos. Sim. O senhor fala categoricamente, quer dizer, não há dúvida de que foi desviado dinheiro público? Não, isso é incontroverso. Ninguém discute. Quanto? Em valores da época, porque no Brasil corrupção não tem valores atualizados, em valores da época eram do Instituto Solos 9 milhões e 600, da empresa Reação 4 milhões e 400 aproximadamente. O senhor tem a convicção da ligação desse desvio de dinheiro com a morte do então secretário da Saúde, Eliseu Santos? Essa análise eu nunca fiz. Na verdade, o Ministério Público Estadual trata desse tema. A nossa obrigação como vereadores é fiscalizar o dinheiro público municipal. Ou seja, o que nós queremos é identificar os responsáveis, porque não há corrupção, André, unilateral. Para alguém roubar fora, tem que alguém facilitar dentro. Portanto, nós queremos identificar quem foram os responsáveis de parte do governo, já que os de fora já sabemos quem são, e, fundamentalmente, buscar de volta esse dinheiro para aplicação na saúde em Porto Alegre. O senhor não fez essa junção dos fatos, mas pode chegar, sim, a partir do momento que a CPI investigue, pode ser que chegue numa linha que possa ter ligação com a morte do secretário. Olha, a relação, é claro que ela é direta. Eu não fiz porque não é, digamos assim, não é da nossa competência legal. Agora, não é à toa que todos os proprietários da empresa Reação foram indiciados pelo homicídio do secretário Eliseu Santos, seja como mandantes, seja como autores. Portanto, é claro que há uma relação, né? E essa relação é direta. Apenas a CPI, caso instalada, e nós lutaremos muito para que seja, como tenho feito nos últimos 2 anos, ela não tem competência legal para analisar o aspecto criminal do óbito, no caso do homicídio. Nós temos, sim, os episódios graves de corrupção na área da saúde em Porto Alegre. O vereador Elias Vidal vem denunciando, e agora, essa semana, foi com um protesto na tribuna, né? Sim, é verdade. Que ele corre o risco de ser até expulso do partido. O senhor falava que não acredita nessa possibilidade de expulsão, porque ele agora, sim, assinou, depois de um tempo já
não de ter se negado, mas ele não via a necessidade da criação da CPI. Ele disse que leu uma reportagem nos últimos dias e mudou de opinião, que agora sim ele quer assinar e quer a CPI. Ele está sendo ameaçado de ser colocado para fora do partido. A pergunta que eu faço, quer dizer, já está difícil com as 12 assinaturas de sair a CPI. Se ele realmente for expulso, quer dizer, vai dar mais aí agora um outro imbróglio jurídico com a falta da assinatura dele, porque aí vai valer ou não a assinatura, a 12ª assinatura? Na verdade, André, aí tem dois aspectos. Primeiro, que eu não acredito na expulsão, porque o partido não tem nenhum motivo para expulsá-lo, o vereador está apenas cumprindo suas obrigações. O partido fechou questão, o partido dele, o PPS, contra a CPI, depois de ele já ter assinado. E número 2, o fato de ele ser expulso não significa que ele deixa de ser vereador. Portanto, a assinatura dele continua válida, mesmo na hipótese que eu não acredito da expulsão do partido. Certo. Agora, mas isso, se de fato for expulso, né? Essa mesmo que seja, é a tendência, mesmo que não seja... deixa de ser vereador. Mas aí a gente entra naquele outro problema com as outras 2 assinaturas. Não, na verdade... Que é o que está hoje, porque agora, dia 21, que o relator da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Pujol, vai se pronunciar a respeito da validade das outras assinaturas. Né? É verdade. A Comissão de Justiça ela tem uma composição majoritariamente governista. Então, isso me preocupa. Realmente, uma análise mais política do que jurídica. Então, mas, de qualquer maneira, eu tenho ainda a possibilidade, André, de recorrer ao judiciário, né, com um mandado de segurança porque o governo não quer a CPI. O governo não quer mesmo a CPI. É que há 2 anos... se tenta instalar uma CPI, instalar. Quer dizer, nesse período vai se passando aí muita coisa, vai ficando para trás, porque o fato aconteceu em que ano? O período são 24 meses, compreendidos entre 2007 e 2009. Pois é, olha só quanto tempo vem se passando. Não, muito tempo. Isso foi, e aí nós temos uma perda de remédios, de profissionais da saúde, de postos de saúde, com o dinheiro que não foi usado nisso, o dinheiro que foi desviado pela corrupção, o dinheiro que continua, ou com o Instituto Solos, ou com a empresa Reação, ou sei lá com quem. Só para a gente terminar, o vereador Elias Vidal diz que recebeu ameaças. O senhor recebeu algum tipo de ameaça? Nunca. Nunca recebi. E aconselhei o vereador Elias Vidal a fazer um boletim de ocorrência imediatamente. Aconselhei como advogado. Tá certo. A que ele fizesse. Eu agradeço muito ao senhor, que há 2 anos tenta instalar a CPI da saúde aqui em Porto Alegre. Muito obrigado pela sua presença, vereador Pedro Ruas. Um bom dia para o senhor. Obrigado pela oportunidade, André.